Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria poder falar com vocês nesse dia tão especial, dia que você assiste essa quinta aula do curso O Evangelho no Antigo Testamento. Vocês estão percebendo que a gente está melhorando aqui os nossos equipamentos, né? Tá ficando bom, o chefe tá investindo na gente. Brincadeiras à parte, estamos aqui com esse microfone hoje, algo que vai ficar para sempre aqui nas nossas aulas, né? Tudo a gente está pensando de fato em melhorar a qualidade de áudio para vocês, em melhorar a qualidade de vídeo para vocês, e eu fico muito feliz de poder estar vivendo tudo isso com vocês. Como a gente está fazendo alguns ajustes ainda, a aula sim que eu lecionei ela ao vivo para os alunos, porém ela não conseguiu ser gravada. Teve um problema aqui na hora da gravação, gravou só o áudio, não conseguiu gravar meu vídeo, e aí não ficou legal. Então estou gravando de novo. E é legal, porque daí a gente vai colocar uma outra roupagem aqui, vai ficar muito bom também. Então, queridos, nós já pousamos na ilha do Pentateuco, estamos iniciando a nossa jornada a partir do livro de Gênesis. Aula passada falamos sobre o processo de criação, sobre quem é o homem, foi muito legal. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o trágico capítulo 3, que é o capítulo da queda, mas também é o redentor capítulo, porque é a aula onde estudaremos sobre uma temática incrível, sobre a promessa de redenção. Bom, eu sei que muitas das vezes quando a gente fala sobre evangelho, o evangelho, nós logo pensamos no Novo Testamento, né? Quando a gente fala, abra sua Bíblia aí no livro do Evangelho, onde começa o Evangelho, você logo abriria sua Bíblia ali no livro de Mateus, né? Entende você, entende eu, que a Bíblia começa, o Evangelho começa a partir do Novo Testamento, a partir do primeiro evangelista, que seria, né, na ordem da compilação ali, Mateus, né? Mas a grande verdade é que evangelho não é a mesma coisa que os evangelhos. Então, uma coisa é os evangelhos e uma coisa é o evangelho. O evangelho perpassa toda a escritura bíblica. É o apóstolo Paulo quem vai dizer que o evangelho é poder de Deus, ou é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sendo assim, a gente precisa entender que o evangelho perpassa a escritura de Gênesis capítulo 3 e verso 15 até Apocalipse capítulo de número 22. Ok, queridos? Estudaremos então um pouquinho mais a fundo sobre isso, o que é de fato esse grande poder de Deus que salva e redime o ser humano. Bom, antes eu preciso... vai ficar um pouquinho diferente aqui a parte da transição, mas vai dar certo, tá? Porque por enquanto estou tendo que usar um outro programa, por isso que às vezes eu vou sumir da tela, mas fiquem tranquilos, tá bom? Fiquem tranquilos, a gente vai chegar naquele nível em que estávamos antes, tá? Com os slides sendo passados, eu ali do lado, tá? Fiquem tranquilos. Bom, então, gente, vamos lá. A gente precisa mostrar para vocês, primeiramente, que no livro de Gênesis, né, como a gente trabalhou na aula passada, temos o capítulo 1, que é o capítulo que narra a criação, no capítulo 2, que é o capítulo que narra o casamento, e que, queridos, até aqui, esse momento, nós temos um ambiente de perfeição. No capítulo 3, que é o capítulo em que a serpente aparece, é que nós podemos, então, perceber os grandes problemas, né, que vão se suceder daqui para frente. Eu falei com vocês isso na aula passada, que de fato, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Gênesis, a gente tem um ambiente de perfeição, de graça, né, de algo assim que o ser humano é incapaz de projetar hoje, porque nós temos que hoje lidar com os problemas da carne. Todavia, Adão e Eva viviam um estado de perfeição. A gente precisa pensar nisso. Como era essa vida de Adão e Eva no jardim, não é? Então vamos colocar a serpente de lado aqui, e vamos pensar que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva desfrutavam, nesses 2 primeiros capítulos da Escritura, de um ambiente de perfeição. Eles eram perfeitos, primeiro para com Deus, eram perfeitos
com o próximo, ou seja, Adão e Eva eram perfeitos, não existia problemas ali entre Adão e Eva. Adão respeitava Eva, Eva respeitava Adão. Adão tinha a senha do celular da Eva, Eva tinha a senha do Instagram do Adão e assim sucessivamente, né? A gente brinca, mas é uma grande verdade. O pecado traz todos os demais problemas. Problemas no casamento, problemas financeiros, todos estes são frutos do pecado, né? Claro que eu não estou dizendo para você, por exemplo, que se você está passando por um problema financeiro, é o diabo. Não. Todavia, a gente precisa entender que todos os problemas que acontecem hoje no mundo foram desencadeados pelo pecado. É como se fosse ali, de fato, uma grande piscina, né? Uma grande piscina que foi vazada e agora a água começou a jorrar, vai jorrando, até secar a piscina, né? Esse buraco ali que fez com que jorrasse a água, ele é o pecado, né? Então, por conta do pecado, hoje nós estamos vivendo por grandes adversidades, ok? Não somos imunes das adversidades e dos problemas, mas tudo isso fruto do pecado. É claro que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura, nós podemos lidar com as adversidades de uma forma diferente, podemos ser abençoados nesse mundo, né, que é um mundo que está distante de Deus, né, por conta do pecado. Podemos ser abençoados, podemos ter resquícios e benefícios da vida eterna? Sim, podemos. Todavia, a gente não pode se esquecer que todos os desastres, todas as situações que ocorrem aí, seja na natureza, seja no âmbito conjugal, seja no âmbito de criação de filhos, tudo isso é desencadeado pelo pecado, né? Às vezes a gente tem uma falácia, a gente tem algo assim projetado de pensar que algum político vai resolver o problema do Brasil ou do mundo, pensar que algo inovador vai resolver todos os problemas. Não vai, não vai. O grande problema do mundo não é a educação, não é a economia, não é a distribuição de renda, a má distribuição de renda. O grande problema do mundo se chama pecado. E só Deus pode resolver o pecado da humanidade. Só Deus é que pode salvar o homem. Não existe salvação em nenhum outro ambiente se não for em Deus por causa de Cristo Jesus, ok? Então a gente precisa ter ciência disso. Pense, por exemplo, nas situações que estão acontecendo, que ocorreram lá, infelizmente, no Rio Grande do Sul. A gente lamenta muito isso, algo trágico. A igreja brasileira se uniu, né? Nós vimos aqui, eu assisti reportagens, o pessoal aqui de Londrina foi para lá, fez missão. Gente, que coisa linda, como a igreja se uniu e como os nossos irmãos de fato precisam disso. Maior tragédia que o Rio Grande do Sul já enfrentou. Todavia, a gente precisa se lembrar que essas tragédias, elas estão apontando para uma tragédia muito maior. O que desencadeou essa tragédia? Foram as questões climáticas? Ok, foram. Foram questões ali do fenômeno El Niño? Foram, mas tudo isso é desencadeado por conta do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que a própria natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ela espera por redenção e que não é culpa dela. É culpa daquele que a sujeitou. Então pense bem, pense bem. Sim, foram problemas ali do fenômeno El Niño, questões climáticas, sociais, o mundo precisa disso, precisamos nos organizar, isso, beleza. Mas e o grande problema? E o pecado? E o pecado? A humanidade não para pensar sobre isso, né? Então, de fato, é importante falarmos sobre isso. Embora o nosso curso seja sobre Antigo Testamento, mas eu preciso que você reflita sobre criação, sobre queda, sobre redenção, sobre consumação, porque esses assuntos perpassam toda a Escritura. E são assuntos que a gente precisa ter domínio, não só para interpretar o Antigo Testamento, mas para interpretar também o Novo Testamento. Beleza, pessoal? Então, eu preciso lembrar você que no ambiente do livro de Gênesis, você tem o capítulo 1 e o capítulo 2 e total perfeição. Não pense que Adão tinha algum problema com Deus, com Eva ou com a natureza. Adão agia perfeitamente para com Deus,
para com Eva e para com a natureza, ok? Beleza? Então isso precisa ficar bem claro, queridos. Qual era o ambiente de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Todavia, a gente sabe que ocorre o capítulo 3, a serpente entra no mundo, já falei sobre isso na aula passada, e agora você tem, a partir do capítulo 3, a serpente e a árvore do conhecimento do bem e do mal aparecendo na narrativa bíblica. Preciso comentar com vocês hoje a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que são temas que parecem estar batidos, parece que a gente já conhece e tem domínio sobre isso. Todavia, quando a gente começa a analisar com mais cuidado, com mais atenção, quando a gente solta os cintos para poder pular do nosso grande avião, a gente começa a encontrar assuntos preciosíssimos aqui, ok? Vamos lá, então, ler o texto de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e o verso de número 9, né? Verso número 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então Deus cria um jardim, Deus planta um jardim no Éden, tá bom? Na região do Éden, e ele coloca o homem nessa região a qual Deus havia formado. Né? Aquela ideia que eu disse a vocês de abençoado, o homem já nasce abençoado, não é nem o homem que planta o jardim, o homem só precisa cuidar do jardim, né? É Deus quem planta. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim, tente pensar isso, bem no meio do jardim, bem no meio, tá? E já vou falar sobre essa expressão, no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na aula ao vivo, inclusive um aluno me perguntou, Tiago, mas como é que acontece isso? Deus permite que o pecado aconteça num ambiente de perfeição? É meio complexo pensar isso, e de fato é muito complexo, né? A gente precisa se lembrar que Deus não cria o pecado. Deus não cria o pecado, Deus é bom. Então já vamos responder algumas perguntas polêmicas sobre o livro de Gênesis, tá? Então Deus é bom, Deus não cria o pecado. Deus cria a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não cria o pecado. Existe sempre esse paralelo de dois caminhos, tá? Se Deus fosse um Deus cruel, Deus criaria só a árvore da vida. Vamos pensar nisso? Se Deus fosse um Deus tirano, Deus criaria somente a árvore da vida. Todavia, como Deus é um Deus perfeito, justo, bondoso, amoroso, e ele cria então a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele coloca diante de Adão e Eva dois caminhos, e esses dois caminhos vão perpassar toda a Escritura, né? A sociedade de hoje imagina que existem muitos caminhos. Biblicamente, só existem dois caminhos. O caminho da vida eterna e o caminho do conhecimento, né, do bem e do mal. O próprio conhecimento. Quando o homem procura conhecer e viver de acordo com a sua própria vontade. Tá? Então isso precisa ficar bem claro. Não é Deus que cria o pecado. Não é Deus que induz o pecado. Deus apenas planta duas árvores. E Deus planta duas árvores porque Deus é bom. Então aqui, nessa parte da Escritura, tanto arminianos quanto calvinistas, então talvez você já tenha um pouquinho de conhecimento sobre o que é isso, talvez você não tenha, o calvinismo, ele acredita que o homem não tem livre-arbítrio, não possui livre-arbítrio para escolher Deus. É Deus quem escolhe aqueles a quem ele vai salvar, ok? O arminianismo acredita que o homem pode escolher, o homem tem o livre-arbítrio de escolher Deus ou de rejeitar a salvação, de aceitar a salvação ou de rejeitar a salvação, tá? Eu preciso falar um pouquinho sobre isso, que acho que na aula passada eu falei a palavra predestinação, eu posso ter sido, talvez, não sei, estou supondo isso, mal interpretado por alguém, como o Tiago não suporta calvinistas ou não
não debate com calvinistas, não gosta de calvinistas. Na verdade, não. Tenho grandes amigos que são calvinistas, não sou calvinista, mas tenho grandes amigos que são calvinistas, não são hereges. Eles apenas têm um modo de pensar a soteriologia, entre outras coisas, mas principalmente a soteriologia, de uma forma diferente da grande maioria dos cristãos no Brasil, principalmente pentecostais, e a gente está falando de uma grande maioria esmagadora, que são arminianos, tá? Beleza? Só abrindo esse leque aqui, tá bom? Porque como a gente está falando de teologia, então eu preciso contar isso para vocês também, né? Eu não estou aparecendo na tela agora que eu estou lembrando disso. Desculpem, me desculpem. Mas vamos lá, vou me acostumar com isso. Eu fiquei olhando só para o celular e esqueci da tela. Então agora sim, pessoal, vamos lá. Então existe no Jardim do Éden aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2, o livre-arbítrio. E aí tanto calvinistas como arminianos vão concordar que Adão tinha o direito de escolher. O que Satanás vai fazer? Ele vai entrar no mundo, né? Vai entrar no Jardim do Éden. Mais para frente a gente falar um pouquinho mais sobre a queda de Satanás. Na próxima aula eu falo um pouquinho sobre a queda de Satanás. Nessa aula não vai dar para falar, senão vai bagunçar muito a cabeça de vocês. Mas Satanás, ele entra, né? Uma coisa é certa, Satanás já tinha caído ali. Naquele momento Satanás já tinha caído. Então Satanás, ele entra no jardim através ali corporeamente da serpente, e o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar dentro desse ambiente de escolha do ser humano. Então é Satanás quem vai criar o pecado, propor o pecado. Entenda isso? Deu para entender bem? Deus não criou o pecado. Deus não coloque isso na conta de Deus, não tem como colocar isso na conta de Deus. Deus não é um Deus tirano. Tirano seria Deus se Deus desse ao homem apenas uma escolha, uma opção. Você vai me adorar porque você vai me adorar. Como se fosse um robô. Não, Deus não deu essa opção. Deus é um Deus bondoso e amoroso. E outra, isso também não é adoração. Adorar é escolher Deus. Adoração tem a ver com escolher a Deus. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu adoro a Deus. Eu poderia estar vivendo uma vida de uma outra forma, mas eu escolho viver a partir da ótica do céu. Então é nesse interim do livre-arbítrio que Satanás vai olhar o cenário a partir da ótica maligna, a partir da ótica egoísta. Veja que Deus não é egoísta. Se Deus fosse egoísta, eu vou bater nessa tecla para que mais pessoas possam entender. Se Deus fosse egoísta, Deus criaria o homem com uma só escolha, mas Deus não é. Deus não é egoísta, Deus é amor. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Verdade. Ah, Tiago, mas aí lá no céu não tem Satanás, não tem o pecado, só vai dar para adorar. Sim, mas aí aqueles que estarão adorando a Deus lá no paraíso, lá no céu, eles escolheram Deus nessa terra. Olha aqui. Aí você já começa a pensar, gente, a gente está em Gênesis 3, e você já começa a pensar que a história bíblica faz sentido. Que agora faz sentido. Agora eu entendi por que Jesus morreu na cruz. Agora eu entendi o que a gente vai fazer no céu. Agora eu entendi, não é? E a gente está em Gênesis 3, e por isso que a teologia bíblica é tão fascinante. Estaremos no céu adorando a Deus, mas escolhemos Deus. Entende por que Deus nos criou com um livre-arbítrio? Entende por que Deus permitiu que Satanás entrasse no mundo? Porque Deus poderia. Deus poderia ter barrado Satanás. Opa, alto lá. Aí é um ambiente perfeito, Satanás. Vai procurar um outro planeta para você se esconder. Não. Deus permite que Satanás entre no mundo, que Satanás entre no ambiente perfeito e que ele seduza Adão e Eva, né? E aí, gente, a história vai ficar só cada vez mais interessante. Cada vez mais interessante. Isso é melhor que Marvel, melhor que Harry Potter, melhor que qualquer história bíblica. Até porque as demais histórias são só reverberações do grande contador de histórias. Amém, queridos? Então isso precisa ficar bem claro.
A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é um antagonismo com a árvore da vida. Toda vez que o ser humano, toda vez que Adão escolhia adorar a Deus, ele desfrutava de uma aliança com Deus. Acho que eu já falei isso na aula passada, mas é bom refrisar. Então, toda vez que Adão e Eva pegavam a árvore da vida, comiam do fruto da árvore da vida, a eternidade era despejada sobre eles e eles estavam entregando a Deus obediência. Eles entregam a Deus obediência, Deus derrama sobre eles eternidade. Eles entregam a Deus devoção, Deus derrama sobre eles eternidade. Graça, comunhão. Aquela é a primeira aliança. A árvore da vida é a primeira aliança. Hoje nós estamos em aliança com Deus e participamos dessa aliança através do quê? Da Santa Ceia, né? Enfim, a gente comunga com Deus ali naquele banquete. Mas a primeira das alianças, né? A primeira das alianças é a árvore da vida. E toda vez que o homem escolhe provar do fruto, né? Ele está adorando a Deus. Sendo assim, quando Adão e Eva escolhem agora provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estão rejeitando a Deus. Surge aí o pecado. O pecado não é a maçãzinha mordida, tá, gente? Pode ter iPhone tranquilo, inclusive estou gravando essa aula de um iPhone. O pecado não é o fruto, não é a maçã. É algo muito mais amplo, muito mais intrínseco. É algo que está relacionado ao coração. Ali foi a consumação do pecado, mas a queda humana ela acontece primeiro dentro do coração. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nessa aula, tá bom? Mas é importante, então, eu preciso pensar com vocês para que tudo faça sentido lá na frente, tá? Nada que eu estou falando aqui é encheção de paciência de vocês, eu estou sendo bem intencional aqui nessa aula. Então, a gente precisa pensar que a árvore do conhecimento do bem e do mal, até então, não era desejável a existência humana. Porque o homem e a mulher, embora elas estivessem paralelas, lado a lado, o homem e a mulher só tinham olhos para Deus, para a árvore da vida, desejavam Deus, almejavam Deus. Por quê? Porque eles ouviam e obedeciam à palavra de Deus. Então, até então, grave isso, até então, a árvore da vida sempre esteve ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é Satanás que planta a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Nada disso. A questão é que, no coração do homem, a árvore do conhecimento do bem e do mal não existia. Ela existia fisicamente, mas no coração do homem ela não existia. Não havia espaço para ela dentro do coração do homem, porque dentro do coração do homem só havia espaço para a árvore da vida. Só havia espaço para devoção, adoração e rendição eterna a Deus. Grave bem isso, porque lá na frente isso vai fazer total sentido. Então a gente começa a mergulhar um pouquinho mais a respeito disso. Porque a partir da queda a gente tem um ambiente de imperfeição total. A perfeição dá lugar à imperfeição. Imperfeição para com Deus, imperfeição para com o próximo e imperfeição para com a natureza. O ser humano, então, é imperfeito para com Deus, imperfeito com o seu próximo e imperfeito com a natureza. Romanos, então, vai narrar isso de uma forma, assim, simplesmente incrível, incrível. Que nós nos tornamos inimigos de Deus por conta do pecado. Nós nos tornamos inimigos um dos outros, sim ou não? O próximo hoje, na sociedade atual, não é só na sociedade atual não, né? Isso desde o pecado. Né? Mas vamos falar da sociedade atual. Hoje o próximo é um concorrente direto, né? O próximo te atrapalha. O próximo é um concorrente. Complicado isso. É algo da sociedade atual, mas que também é resultante da queda. É inerente. É inerente à humanidade. Está intrínseco. E o ser humano também é imperfeito para com a natureza, né? Aquilo que eu disse a vocês, a natureza hoje sofre, geme, padece
são desdobramentos do pecado humano, porque o homem se tornou imperfeito para com a natureza. Seguida então, queridos, nosso gráfico, vamos falar um pouquinho então sobre como foi a queda. Amarre os cintos. Se você tá sem caneta aí, tô te vendo, hein? Se você tá sem caneta aí, sem lápis, por favor, pegue alguma coisa, imprima. Tô tão feliz, tem gente que tá imprimindo esses slides. Meu Deus, tô muito feliz. Vocês são demais. Imprima, escreva, vamos falar um pouquinho sobre como foi a queda humana, ok? Então vamos lá, queridos. A queda humana começa a partir de uma manifestação satânica. O diabo aparece de tridente lá no jardim e começa a perseguir Adão e Eva, faz uma emboscada e os leva, coma desse fruto agora, senão vocês vão morrer. É isso que acontece? Claro que não. Claro que não. É só nós que imaginamos Satanás assim e os seus ardis inflamados, né? Na verdade, a forma como Satanás vai produzir a queda é através do diálogo atraente. É um diálogo encantador, é um diálogo sedutor, é um diálogo filosófico, não que a filosofia não seja divina, mas é algo assim, onde ele faz com que Eva pense sobre si, sobre quem ela é, sobre de onde ela veio. Ele tira a Eva de um lugar de dependência total a Deus e a leva para um ambiente de pensamentos egoístas. E aqui eu preciso dizer para você que muitas das vezes a gente tem a imagem de que Eva pega o fruto, come e depois leva ao homem, e o homem não estava nesse ambiente, né, de pecado, de queda. Todavia, quando a gente lê o texto, a gente percebe que Adão estava lá. O problema é algo ainda mais grave, porque o pecado acontece debaixo do nariz de Adão. E você lembra que eu disse para você? Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Por isso que eu amo a Bíblia, gente. A Bíblia é simétrica. Lembra que eu disse para você que a árvore da vida estava bem no meio do jardim? Você lembra da divisão das tribos? Lembra quando o povo de Israel está caminhando? E o tabernáculo ficava onde? Bem no meio. Jerusalém era um local também central na terra de Israel. Ficava bem no meio. Porque o jardim é o primeiro templo de Deus. O jardim é o primeiro tabernáculo de Deus. É o primeiro local de habitação. E ali a árvore da vida, de fato, representa o tabernacular-se. Jesus Cristo, lá na expressão de João capítulo 1, verso 1, ele habitou entre nós, né? Ele se fez carne. A palavra no original do grego é o tabernaculou-se. O tabernáculo ganhou vida. O tabernáculo. Pensa lá em Israel, pensa no templo. Pensa que o templo agora ganha vida em Jesus. Pensa que o tabernáculo ganha vida em Jesus. Pensa que a árvore da vida também ganha vida em Jesus. Mas, de fato, o que significa isso? Que Adão ministrava no tabernáculo de Deus. Adão era o primeiro sacerdote. Adão é o primeiro sacerdote. Ele é o primeiro sacerdote do lar, do templo, e ele estava ali do lado de Eva e ele não se posiciona. Ele estava tão encantado com o diálogo quanto Eva. Faltou a Adão posicionamento e, principalmente, faltou a Adão identidade para exercer o seu papel de sacerdote e dizer: sai para lá, Satanás, vai embora, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas então, queridos, interessante, né? Interessante, vários mitos vão caindo por terra, né? Mas vamos lá. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, vamos lá, hein? Capítulo 3 de Gênesis. Ela perguntou à mulher. Qual foi a pergunta que ela faz à mulher? Vamos ver aqui. O diálogo, então, é atrativo, né? Olha lá os efeitos especiais, ó. O diálogo, então, é atraente. A pergunta é: foi isto mesmo que Deus disse?
que ela está colocando no coração de Eva? Uma dúvida. Gente, olha que interessante isso. Até então, Eva não tinha dúvidas. Eva não tinha dúvidas. Tudo que Deus fala acontece. Tudo que Deus faz é a partir da sua palavra. E agora, a serpente está colocando no coração de Eva uma dúvida. A primeira vez que essa dúvida aparece. Foi isso mesmo que Deus disse? E olha que interessante, gente. Olha só a forma que Satanás trabalha. A serpente não parte de um pressuposto de que Deus não existe. Não. O pressuposto da serpente é a partir da existência de Deus. A serpente não chega dizendo: tá sabendo que Deus não existe? Tá sabendo que Deus não é real? Que isso é fruto da sua imaginação? Interessante isso. Interessante como a forma com que Satanás age inicialmente é partindo de um pressuposto de que Deus existe. A gente vê que com o avanço da narrativa, né, e o distanciamento do homem de Deus, o homem vai se distanciando de Deus, Satanás vai ganhando campo para trabalhar em outras esferas, né? Inclusive hoje você tem uma alta tendência de pessoas que são ateus, outros se dizem acreditar em Deus, mas o Deus a qual eles acreditam é um Deus moldado à sua imagem e à sua semelhança. Então são ateus, não na teoria, mas são ateus na prática, né? Mas veja que no início, Satanás não encontra espaço para argumentar com Eva e com Adão de que Deus não existe. Não encontra espaço, porque Deus existe. Deus criou tudo o que há. Num ambiente perfeito, não tem como argumentar que Deus não existe, porque Deus está ali. Eva e Adão tinham acesso a Deus, ok? Deus se manifestava, ok? E aqui vem uma questão que talvez você tenha pensado na minha aula anterior sobre imagem e semelhança, né? Poxa vida, a gente vê expressões de que alguns personagens dizem que viram Deus porque Deus quis se manifestar, mas não que aquele de fato é Deus. Deus se manifestou, assim como Deus se manifestou na sarça, assim como Deus se manifestou através de anjo. Deus se manifestava ali a Adão e Eva, provavelmente, porque não tem nada escrito, mas provavelmente era isso que acontecia, e eles então tinham contato com Deus. Ou talvez ouviam só a sua voz? Provavelmente não, porque a Bíblia diz que Adão ouviu os passos do Senhor no jardim, né? Então, provavelmente Deus se manifestava em forma corpórea, algo que a gente já viu em outros textos. Já vimos em outros textos. Abraão conversou com Deus, mas era um anjo, né? Era uma representação ali através de um anjo. Enfim, isso não muda em nada a nossa base teológica de que Deus é espírito e Deus não é matéria. Não é? Mas o fato, queridos, é que não tinha como Satanás contestar a existência de Deus. Não tinha. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma ideia de dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Vamos ver o que Deus disse? O que Deus disse? Abra sua Bíblia aí. Vamos lá, hein? Se você não tiver com Bíblia, corre lá que dá tempo. Verso 16, agora do capítulo 2, tá? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, vai grifando, tá? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso é o que Deus fala. Deu para anotar tudo? Deus falou o quê? Pode comer de todas as árvores. Perdão, de todos os frutos. De todas as árvores do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a serpente vai dizer? Qual que é o diálogo da serpente? O que ela fala? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum dos frutos da árvore do jardim? A serpente é sagaz, né, gente? Gente, é tanta informação
que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas não dá tempo. Mas vai pegando os insights aí, tá? Fiquem atentos, hein, gente? Pelo amor de Deus. Queridos, olha essa informação aqui. Deus fala assim, ó, vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a serpente fala? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Olha como é que a serpente muda. Em Deus você percebe uma infinidade de possibilidades que são permissivas ou permitidas, apenas uma não pode ser executada. E eu já expliquei o porquê. Satanás transforma essa palavra divina em algo antagônico, né? Em algo contrário. Satanás fala assim, Deus falou que não pode comer de nenhum fruto de nenhuma árvore? É isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer de nenhum fruto dessas árvores? E aí? E aí? Vira um conceito de não pode nada, né? Não pode nada. É verdade que esse negócio de ser crente não pode fazer nada? Viu como é que as coisas estão interligadas? Não é? Mas nós que estamos em Deus, nós sabemos que existe infinitas possibilidades que podemos viver em Deus. É verdade que o jovem cristão não pode ser feliz? É verdade que o jovem cristão não pode namorar? É verdade que o jovem cristão é careta? É verdade, mulher, que você deve ser aniquilada para que seu marido se sobressaia? É verdade, marido, que você deve ser machista? Enfim, perceba que o diálogo de Satanás, ele vai continuar falando com os homens. Até esses dias saiu um vídeo, né? Viralizou um vídeo no YouTube. Ah, gente, eu já fiz isso. Um velhinho, né? Uma gracinha. Ah, eu já fiz isso, mas olha, a pior coisa que eu arrumei até hoje, a coisa mais difícil é ser crente. Ser crente é difícil demais. Gente, vamos ser bem sinceros. A gente passa luta, a gente tem adversidade, a gente tem conflitos, mas ser crente não é difícil. Não é difícil. É difícil ser religioso. É outra coisa. Ser religioso é difícil e é difícil demais. Você carregar o peso todo sozinho. Agora, quando você permite que Cristo carregue o fardo e você seja conduzido por ele, é confrontador, mas não é difícil. É confrontador. Gente, eu cresci ouvindo meu líder religioso dizendo que era mais fácil bater 1 hora de concreto no sol do que orar. É, gente, é mais fácil bater 1 hora de concreto no sol do que 1 hora de oração. Veja isso. Do que ler a Bíblia. Você vai colocando em coisas espirituais uma dificuldade que não existe, que só existe na mente de Satanás. E aí você vive uma vida no jardim. Isso é forte demais, hein? Pega essa revelação. Você vive uma vida no jardim, mas vivendo a partir da falácia da serpente. Queridos, orar. Isso é algo maravilhoso, é algo que me conecta a Deus. Orar a Deus faz bem à alma. Aquela canção. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar. Ler a Bíblia. Ser espiritual. Isso é bom demais. Mas o que a serpente vai fazer? A serpente vai falar assim, é verdade que não pode fazer nada aí? É verdade que no seu casamento você não pode fazer nada? É verdade que no seu trabalho você não pode fazer nada? É verdade que esse lance de ser pastor aí não pode fazer nada? Entende? E aí é um primeiro momento onde a mulher, ela tira o olho daquilo que Deus disse e ela começa a ficar confusa. A partir de uma dúvida. E, gente, eu tenho pouco tempo aqui, mas a gente poderia ficar praticamente a aula toda falando só sobre cada ponto do que a serpente falou. E eu vou sempre nesse curso aqui tentar ser também espiritual.
Não só trazer conteúdo para vocês, trazer aplicação. E aí o que acontece logo em seguida? A mulher altera, distorce a palavra de Deus. Veja o que ela fala. Vamos ver o texto? Vamos no texto, não sai do texto. Respondeu a mulher à serpente, verso 2. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. A mulher, até que então ela está corrigindo, ela está trazendo de volta para o plumo. Não, a gente pode comer. A gente pode comer. Só que assim, aqui você já vê algo complexo. Vamos acompanhar. Mas Deus disse. A primeira reverberação da voz de Deus é a reverberação da serpente. A serpente está dizendo algo que Deus não disse. E a mulher, ela vai colocar uma meia-verdade. Veja bem, olha o que a mulher vai dizer. Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Gente, vamos lá? Volta lá para o verso 17. O que Deus disse? Verso 17 do capítulo 2. O que Deus disse lá? E o que a mulher está reverberando aqui? Tem diferença? Não tem? Tem diferença? Não tem? Deus fala alguma coisa sobre tocar? Não. Deus não fala sobre tocar. A mulher está alterando a palavra. Ela está acrescentando a palavra a algo que Deus não disse. Eita. Isso é grave, hein? Isso é grave, hein? Não, mas eu sinto que é assim, mas está escrito. Não, mas é porque meus pais falavam sobre isso, mas está escrito. Vamos nos apegar ao que está escrito? Vamos nos apegar ao que é palavra de Deus? Ah, mas é bem intencionado. Mas se não é palavra... Gente, esse mexe com a gente quando a gente começa a estudar a escritura, né? Se não é a palavra... Entendi, é bem intencionado. A mulher está alterando a palavra por conta de algo benéfico. Eu não posso nem comer e nem tocar, então eu não quero nem chegar perto, sabe? Nem chegar perto. Mas aí a serpente encontra uma brecha, porque ela sabe que a mulher não está usando a palavra na sua totalidade. Existe meritocracia humana ali. Existe. Não pode nem tocar. A minha meritocracia, eu não posso nem tocar. Parece ser bom, não parece? Não parece ser bom? Parece que a mulher está sendo cuidadosa, não posso nem comer nem tocar, mas ela está alterando a palavra. Ela está manipulando a palavra. E nesse manipular da palavra, ela demonstra o quê? Falta de fé. Falta fé para a mulher. Ela não está crendo na totalidade da palavra. Ela precisa acrescentar algo para ela vencer o maligno. Agora, quando a gente começa a pensar sobre, faz mais sentido. Ela está usando algo que é dela para ela querer vencer o maligno. E não, gente. O maligno só se vence com a palavra. E aí eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Gente, a aula tá ficando muito grande. Eu preciso correr, tá? Mas vamos lá. Como que a mulher então diz? Eu não posso nem comer e nem tocar. Vamos continuar no texto? Verso 4. Aí vem a serpente. Ela vem rasgando. Ela vem com uma contradição. Ela diz o quê? Certamente não morrerão. Veja isso, gente. A serpente distorce a palavra. Perdão, a serpente, ela altera a palavra, ela altera a palavra, a mulher acrescenta, e agora a serpente está negando. Ela não nega a princípio. Mas agora ela está sendo ousada, ela está negando aquilo que Deus disse. Mas não é mais para aquela mulher que acredita totalmente na palavra. Ela sabe, ela está negando a palavra de Deus, porque ela viu que a mulher alterou a palavra. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Certamente não morrerás. Ela está negando a palavra, contradizendo a palavra. Eu preciso correr. Depois disso,
Você tem a sucessão do texto, verso 5, ela diz assim, a serpente diz assim à mulher: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses, ou como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Veja aqui, olha, acompanhe que a árvore está ficando cada vez mais perto da mulher. Olha lá, cada vez mais perto. Olha efeitos especiais. E agora você tem mais uma aproximação. Vocês serão. A serpente faz uma nova proposta. É o seguinte: Deus criou vocês incompletos. Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão plenos, vocês serão perfeitos. Gente, isso é tão profundo. Deus criou o homem à imagem e semelhança, perfeito, perfeito, perfeito para com Deus, perfeito para com o próximo, perfeito com a natureza. Aí a serpente vem, entra no paraíso, começa um diálogo sedutor e chega nesse ponto de dizer para o ser humano: você não é completo. E eu quero dizer isso, eu faço dessa aula um ambiente profético. Talvez você esteja se sentindo assim nesse momento, de um vazio existencial, de não se sentir pleno. Por favor, pelo amor de Deus, pare essa aula e faça essa oração a Deus. Deus, resgata em mim a sua identidade, porque eu estou ouvindo a voz da serpente. É a serpente que vai querer convencer você de que você não é pleno, de que você não é perfeito, de que você não é bom o bastante, de que você não é capaz o bastante. É a serpente, através dos meios de influência. O Instagram hoje tem grande parte da nossa vida. Os influenciadores são melhores do que nós, os carros deles são melhores do que o nós, o carro do vizinho, o trabalho do outro, enfim, a gente vai se sentindo cada vez mais vazios, a gente afasta os nossos olhos daquilo que é do nosso cotidiano, daquilo que é o nosso ordinário, e passa a querer só coisas extraordinárias. Nos esquecemos de quem nós somos. Esquecemos de que Deus nos criou plenos. Criou plenos. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. A vontade de Deus, a liberdade de Deus, a semelhança de Deus, ela é resgatada em você novamente. Ela é imposta em você novamente. Você é sim pleno em Jesus Cristo. O que a serpente está dizendo para a mulher? Você precisa ter para ser. O que o Evangelho diz? Você já é em Cristo. Amém? Vamos mudar esse pensamento hoje? Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 12 e verso 2, transformando o nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não precisa de coisas para ser feliz. Não. Você pode até as ter, mas não para ser feliz. Não para ser feliz, não para ser alguém, não para ter um bom casamento, não. Você pode até ter, isso é benéfico, isso é vontade de Deus, que você tenha um bom carro, boa casa. Enfim, isso é bom, mas você não precisa disso para ser feliz, você precisa de Deus. Você precisa continuar provando do fruto da vida eterna. O que a serpente diz então? Ela faz uma nova proposta, ela diz: vocês serão como deuses. E aí, queridos, a queda acontece. A árvore que antes não era cogitada no coração do homem é agora agradável aos olhos do homem, desejável. Vamos ver o texto? O texto explica o texto. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Quando a mulher viu. É a partir do distanciamento da palavra, é a partir da sedução da serpente que a mulher vê. Ela vê. Nunca esteve ali, mas agora ela vê. Quer dizer, sempre esteve ali, mas nunca esteve no seu coração. Mas a partir do afastamento da palavra e da sedução da serpente, agora ela vê, agora ela contempla. Quando a mulher então viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Veja que a narrativa aqui é algo muito fluida, né? Não temos intervalos. Então, de fato, podemos entender que Adão esteve ali. Ela come e dá para o Adão comer.
Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Enquanto nós estamos nos alimentando da palavra de Deus e provando da vida eterna, o pecado não é belo. Não, não é belo. Mas no dia em que a gente se afasta da palavra, infelizmente esse afastamento ele é algo progressivo, ele se dá aos poucos, a gente vai se afastando aos poucos da palavra. E aí aquilo que antes não era belo passa a ganhar nosso coração. O homem que amava só a sua mulher, ele passa a cobiçar outras mulheres. Sabe? A luxúria. Antes você falava assim, nossa, não, mas isso aí, gente, que coisa vazia, sem sentido. E agora aquilo faz sentido para você. Mas é porque você se afastou da palavra. No dia em que você se afastar da palavra, você vai olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal e você vai desejar. Vai desejar. Por isso, o salmista Davi vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não guardei a palavra para pregar bonito. Eu não guardei a palavra para sair falando por aí que eu já li a Bíblia 3 vezes, 5 vezes. Não, eu guardei a palavra no meu coração porque eu não quero pecar contra ti. Que a eternidade continue no meu coração. Porque se a eternidade continuar no meu coração, eu vou olhar para as coisas desse mundo. Eu posso trabalhar no pior trabalho, não vou me contaminar. Eu posso trabalhar num lugar lá onde tem coisas que, né? Coisas que não são agradáveis aos olhos dos filhos de Deus. Posso até trabalhar num lugar desse, mas eu não vou desejar. E posso até receber algum flerte, mas eu não vou desejar. Eu posso lidar com situações ali, com questões, com conflitos, mas eu não vou desejar. O jovem cristão vai ir para a universidade e não vai se contaminar, porque a palavra está no coração, né? Quantos cristãos que se perdem na universidade, mas quantos cristãos também que se perdem no trabalho, que se perdem, enfim. Muito profundo isso, mas a gente precisa seguir, não é? Vamos lá? Bom, vocês viram aqui, né, gente, a progressão, né? Vocês viram os efeitos especiais? Isso aqui é um efeito especial. Olha lá, a árvore vai descendo, aí ela prova do fruto. Beleza, beleza. Depois vocês elogiam lá os efeitos especiais no grupo, fica tudo certo. Mas, ó, as consequências da queda, então. Quais são as consequências da queda? A gente precisa falar sobre isso, tá? Bom, primeiramente, as consequências da queda. Juízo. O juízo acontece, porque, voltando lá no verso número 17, Deus disse que no dia em que dela comer, no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Então, ocorre juízo. Ocorre juízo. Mas não a destruição instantânea. Quais são as consequências da queda? Juízo, mas não destruição instantânea. E aí, a iniciativa é uma iniciativa de Deus, não do homem. Não é por conta do homem. É porque Deus decide assim fazer. Porque Deus ama a sua criação, porque Deus tem uma aliança com o homem. É Deus quem institui a árvore da vida no meio do jardim ali. E Adão está comendo da árvore da vida, demonstrando aliança, demonstrando obediência a Deus. E do outro lado, Deus está dando vida. Ok? Mas Deus não abre mão da sua parte na aliança. O homem abre. O homem falha. Deus não. Deus não. Então ocorre o que aqui, queridos? Ocorre juízo, mas não a destruição instantânea. Se ocorresse a destruição instantânea, o que seria da humanidade? Entende? Lembra que eu falei para vocês que Deus criou o homem para dar certo na aula passada? Deus não criou um homem, né, igual... eu assisti um filme agora, recente, da Marvel. Precisa terminar de assistir. Esse filme da Marvel tá ficando muito grande. Do Guardiões da Galáxia. O novo Guardiões da Galáxia. Vocês assistiram, gente? Vai lá assistir se vocês não assistiram, tá? Aquele bichinho lá, acho que é um...
que atira lá, não sei se é um chimpanzé aqui, que é aquele bichinho lá, se é um... Esquilo não é, eu acho que ele deve ser Meu Deus, os fãs da Marvel vão me criticar aqui agora. Eu sei que nesse filme, o criador dele, ele vai fazendo criaturas, né? Ele vai colocando ali uns produtos em animais para que possa criar uma raça perfeita. E aquele bichinho lá, o Rock, lembrei, o Rock. O Rock, ele é um bichinho que ele se sobressaiu aos demais. E todavia, ele tinha problemas, limitações ali ainda, sabe? Ele tinha ferros no seu corpo, não era perfeito. Ele era uma cobaia para que fosse vir aquilo que é perfeito, né? E aí, não vou dar spoiler do filme não. Eu sei que o seu criador, o criador do Rock, falou que ia matar o Rock, né? O Rock descobriu que ia morrer, né? Por isso ele escapa lá e passa a viver uma vida de aventuras aí, depois encontra os Guardiões da Galáxia, né? Assiste o filme depois lá, tá? Mas o fato é que aquele criador do Rock, ele queria desenvolver uma raça perfeita, E Deus não foi assim. Deus é soberano, é criador, Deus cria o homem perfeito. Deus não criou o homem semelhante ao Rock, semelhante ao bichinho lá, tá bom? Do filme do Guardiões da Galáxia. Deus criou o homem perfeito. Deus não cria o homem para destruí-lo depois. Deus pune os pecados. Mas como? Negando ao ser humano a vida eterna. Deus pune os pecados da humanidade. Adão e Eva são punidos. E a maior punição é o quê? Ser expulso do jardim. Ocorre aqui o primeiro exílio. Eu não tenho tempo, gente, mas o exílio é uma narrativa que perpassa toda a Escritura. O primeiro exílio acontece no Éden, o segundo exílio acontece no Egito, o terceiro exílio acontece na Babilônia, e o último exílio é o exílio que a gente está vivendo, né? Os assembleanos vão logo se lembrar daquela canção. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudades. Oh, quando é que eu vou? É uma música linda. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Essa é a canção do exilado, né? A poesia brasileira também tem aquela música, aquela poesia Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? É bem bonita essa poesia também. Mas isso é o exílio, é alguém que está distante da sua pátria, distante do seu lar, distante do seu habitat criacional. Então Deus agora expulsa Adão e Eva. E estamos exilados. A narrativa bíblica vai nos contar isso. O povo de Israel está em Canaã, mas depois é expulso de Canaã, né? A família de Jacó, né, estava em Canaã, foi expulsa de Canaã por conta da fome, vão se abrigar no Egito. E lá no Egito, o Egito se torna opressor. Babilônia, mesma coisa. O povo já está em Canaã novamente, mas agora são deportados para a Babilônia. E hoje também nós estamos aqui, vivendo na nossa vida humana, uma sociedade atual, mais distantes da nossa pátria celestial, que é o céu. Aleluias. Queridos, seguindo com a nossa explicação, então, o maior das punições, a maior punição foi de fato a vida eterna ser negada. E negar a vida eterna, Deus negar a vida eterna para o homem, de fato, é expulsá-lo do Jardim do Éden. Esse foi o momento trágico. Todavia, a gente precisa se lembrar que até esse ato de justiça de Deus é um ato benevolente da parte de Deus. É um ato de juízo, mas também é um sinal do compromisso de Deus com a humanidade. Ele não destrói o ser humano. Não destrói. E ele também não deixa de descer na terra. Veja, Deus expulsa o homem do Jardim do Éden, nega-lhes a vida eterna. Todavia, a gente precisa se lembrar de que esse ato de juízo
é fruto de um compromisso com Deus para com a humanidade. Mesmo em juízo, Deus é amor. Deus é amor porque é justo. E Deus é justo porque Deus é amor. Deus não deixa de descer na terra. Isso é de fato maravilhoso. Não tenho tempo, mas você depois faça uma leitura de Gênesis 3. Verso 7, você vê que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus e juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Isso é tão profundo. Adão e Eva tentando se cobrir naturalmente por próprios esforços. Gente, aqui dá pra gente aplicar tanta coisa, mas não dá tempo. E ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, né? Ou a voz do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles se escondem com aventais e se escondem atrás das árvores. E algo progressivo. É um distanciamento progressivo, não é? Mas o Senhor Deus chamou o homem. Isso é lindo, gente. O homem está se escondendo de Deus. Mas Deus chamou o homem. Deus chama para quê? Para que Deus chama o homem? Olha o que Deus disse. Onde você está? E Adão responde. Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estavas nu, por isso me escondi. E aí Deus perguntou para Adão. Quem te falou que você estava nu? Isso aqui é tão forte, gente. É a primeira afirmação do homem que não parte a partir da concepção divina. Não é Deus quem diz que Adão estava nu. Até ali, o homem vivia de acordo com o que Deus dizia. A partir de então, o homem passa a viver de acordo com suas próprias convicções e seu próprio entendimento. Adão agora tem percepção de que ele está nu. Ele não está vivendo mais de acordo, sendo dirigido, conduzido pela palavra, mas por si só. E enganoso é o coração do homem, não é? E aí Deus diz assim, você comeu do fruto da árvore que eu proibi você de comer? E a gente tem o desenvolvimento da narrativa. Não tenho tempo, você vai ler isso com calma. Por favor, me prometa, tá bom? E a gente tem, então, esse trágico dia, que é o dia da queda, porém é um redentivo dia, não é? Porque a promessa redentiva é proferida ali. Adão diz que a culpa é de Eva diz que a culpa é da serpente, e aí Deus fala para Deus fala para a serpente, eu porei inimizade entre ti, grave isso, porque vai fazer total sentido para a nossa aula seguinte, entre ti e a mulher. Deus está falando para a serpente. Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Inimizade entre a tua semente, entre os teus descendentes e a semente dela. Então, entre a semente da serpente e a semente da mulher haverá uma inimizade. Os descendentes da mulher serão inimigos ou serão perseguidos pelos descendentes da serpente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a promessa de Deus. Naquele dia, naquele fatídico dia, Deus faz a promessa. Ali nasce o evangelho. Vai nascer um descendente dessa mulher que vai esmagar a tua cabeça. E a partir daquele dia, então, Satanás passa a perseguir não só a mulher, mas os descendentes da mulher, tá? Isso aqui não é uma alusão a Maria, isso aqui é uma alusão aos descendentes. E a gente vai estudar isso com muita profundidade. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui em uma aula só, mas é alusão aos descendentes da mulher. Os descendentes foram perseguidos. Todos os personagens bíblicos foram perseguidos pela serpente. Estamos nos encaminhando para encerrar essa parte. Deus não mente. Naquele dia, de fato, houve morte. Deus havia dito que no dia em que você pecar, Adão e Eva, certamente vocês morrerão. Deus disse, olha, se alguém comer do fruto, vai ter morte. E naquele dia, de fato, houve morte. Deus sacrifica um animal
O texto de Gênesis não fala qual animal é, mas a gente percebe progressivamente, à luz da Escritura, que era um cordeiro, porque todos os demais sacrifícios sempre foram um cordeiro. Deus sacrifica, então, o primeiro cordeiro naquele dia. Deus pega um animal, sacrifica aquele animal, o sangue toca o chão, e Deus pega as vestes daquele animal e veste Adão e Eva. Isso é fascinante. Isso muda a nossa vida. E ele arranca os aventais. Vamos ver aqui o texto, verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. E aí, Deus arranca os aventais confeccionados por Adão e Eva. Me dá aqui os seus esforços inúteis, Adão. Me dá aqui os seus esforços inúteis de se proteger, de se esconder de mim, de se santificar por si próprio. Daqui. São as vestes de um cordeiro que te santificam, que te purificam, que te limpam. Naquele dia, Deus sacrifica o primeiro cordeiro e veste Adão e Eva com as vestes do primeiro cordeiro. Na plenitude de tempos, o último dos cordeiros é sacrificado. E agora nós, que somos novas criaturas, somos vestidos, revestidos, como diz o apóstolo Paulo, a partir das vestes do Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, como disse João Batista. Não é lindo isso? Pensar que o primeiro e o último cordeiro foram oferecidos por Deus, é Deus quem oferece o primeiro cordeiro, simbolizando Jesus Cristo, e oferece o último cordeiro. O primeiro cordeiro, inicia-se ali o processo expiatório, o processo de expiação do pecado, de aplacar a ira de Deus. Começa ali. É Deus quem oferece, é Deus quem institui o modelo de sacrifício. Sacrifício expiatório, para mim, é sangue. Mas o último dos sacrifícios, quem oferece é o próprio Deus, sacrificando seu próprio filho. Jesus, acho que eu já falei isso, mas é bom repetir. Jesus não morre nas mãos de Roma, Jesus não morre nas mãos de Pilatos, não é o cansaço, não são judeus. Quem oferece Jesus em sacrifício é o próprio Deus, é o Pai que precisa sacrificar o seu próprio filho para que eu e você pudéssemos ser redimidos. Deus institui então naquele dia o modelo de sacrifício. O modelo de sacrifício divino é sangue, sangue, sangue. Bom, eu não vou ter tempo de falar muito sobre isso, infelizmente. Isso aqui vai ser só alguns insights para vocês. Mas se o primeiro Adão falhou no jardim perfeito, o segundo Adão triunfou no deserto. Maravilhoso isso, não é? Vejam. Entre os dois havia, novamente, dois caminhos. Satanás propõe a Jesus o caminho do conhecimento do bem e do mal, de não fazer a sua própria vontade, né? De fazer a vontade carnal e não a vontade divina, né? A gente vê que Jesus, em tudo o que ele fez no seu ministério, ele vai dizer: meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. A vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, tudo que Jesus fez na terra foi fazer a vontade do Pai. E o que Satanás está propondo nessa tentação do deserto? Não faça a vontade do Pai. Faça a sua vontade humana, não é? Jesus era 100% homem e 100% Deus. A serpente começa dizendo: você é o Filho de Deus? Dúvida. Lembrando que Jesus estava ali depois de 40 dias sem comer e sem beber. Ele estava bem desfigurado, né, gente? Bem desfigurado. A serpente chega e fala: você é o filho? É você quem vai pisar minha cabeça? Você? Transforma essa pedra em pão aí, vai, me prova. Jesus fala o quê? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. A palavra não é adulterada, a manutenção da palavra é garantida. Lucas capítulo 4 é o capítulo da tentação. Você vê Satanás agindo a partir da contradição, contradizendo a palavra de Deus, ok? Através do argumento do conquiste pelo poder milagroso, você não precisa renunciar. Se joga daqui desse monte, lança-te daqui de cima, pula, né? Ele leva Jesus ali a Jerusalém, colocou
na parte mais alta do templo, disse: se você é filho de Deus, se joga daqui de cima. Você imagina só, gente, o povo de Jerusalém lá, no templo, o povo entrando e saindo, se Jesus, de repente, se lança lá de cima e os anjos vêm e seguram ele, o que ia acontecer? Todo mundo ia adorar Jesus. Um homem descendo do céu com vários anjos segurando, não é? Jesus não ia precisar mais sofrer, ser perseguido. As pessoas iam abraçar Jesus. Nossa, esse sim é o Messias. Nossa, você é o Messias. Olha aí os anjos. O que o diabo está dizendo? Conquiste pelo poder milagroso. Você fica sofrendo aí, as mulheres te sustentam no ministério, passando a necessidade muitas das vezes. Está aqui 40 dias sem comer. Poxa, vai lá. É só pular. Seu pai vai mandar os anjos. Está escrito que aos seus anjos dará ordem, não é? É uma contradição da palavra. Como que Jesus responde a Satanás? Está escrito. Está escrito. Depois você vê uma nova proposta. Você não precisa morrer. Você não precisa morrer. Se você prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos da terra, é o que diz Satanás. Só me adore e eu te dou o reino. Eu abro mão do reino. Por quê? Porque se Jesus não morre, o sangue não é derramado na terra, o ser humano não é salvo e Satanás não é destruído. O que Satanás está dizendo para Jesus? Vamos nós dois aqui governar esse mundo. Eu te dou o reino. Você não precisa morrer. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa de tanto sofrimento. É uma nova proposta que ele faz para Jesus. Todavia, Jesus mais uma vez vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Somente adore a Deus e só a Ele preste culto. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Eu vou cumprir toda a Escritura. Isso não é maravilhoso? Eu sei que eu poderia falar muito mais sobre isso, mas de fato não há tempo. Não há tempo. Mas a vitória, de fato, ela acontece no deserto. É no deserto que Jesus coloca Satanás debaixo dos pés. É no deserto que Jesus decreta a vitória. A partir daquela vitória no deserto, Jesus passa agora a operar milagres, maravilhas, proezas. Ele passa a avançar poderosamente no território inimigo. Os demônios são expulsos, pessoas são libertas, gente que era oprimida agora tem paz, tem liberdade, gente que tinha doenças agora é curada. A partir da vitória do deserto, Jesus reivindica a chave do reino. É aquele texto que diz que existe um valente mais valente que o valente, né? Ele entra na casa do outro valente, ata, né? Ele domina o valente e é isso, e tira todas as honras do valente, né? É algo mais ou menos assim. É o que Jesus faz. A partir daquela vitória no deserto, Jesus reivindica a autoridade celestial. A partir dali, Satanás passa a viver desesperadamente. Tenta a todo custo fazer com que Jesus não vá à cruz. Satanás usou a Pedro, né? Senhor, tu não vais morrer. Aí Jesus fala assim: aparta-te de mim, Satanás. Tem até uma história, né? Não sei se você já ouviu essa história, que quando Jesus morreu, houve festa no inferno. Mentira. Quando Jesus morreu, foi a consumação da derrota de Satanás. A grande vitória acontece no deserto. Se a grande tragédia acontece no paraíso, no Éden, né? A grande vitória acontece no ambiente hostil, no deserto. Sendo assim, querido, sendo assim, quando Cristo vai à cruz e brada as últimas palavras, está consumado, de fato ele só está consumando a vitória. Né? O texto do apóstolo Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Né? É algo incrível, incrível que acontece no deserto. Eu falei isso na aula passada, mas volto a reiterar. O primeiro Adão expôs a sua mulher, a criticou, colocou a culpa sobre ela. O segundo Adão, Jesus Cristo, preserva a sua mulher,
protege-a, redime e lhe dá uma nova vida. O primeiro Adão falha no paraíso, no lugar perfeito. O segundo Adão, não. Ele triunfa no deserto. No deserto, ele destrona Satanás. Ele começa a iniciação da grande conquista, da grande vitória, que é consumada na cruz do Calvário. Todavia, ainda nos resta um capítulo a ser escrito. O capítulo da volta do Cordeiro de Deus. Que pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, e por isso precisamos estar preparados. Em breve, Satanás será eternamente destruído e nós viveremos livres para sempre com Deus. A gente chega aqui então ao final dessa aula. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa. Obrigado por você estar aqui assistindo essa aula tão especial. A nossa oração é que nós possamos todos os dias nos lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus e entendermos de fato o que é a redenção. Somos nós agora perdoados, redimidos por conta do sangue do Cordeiro de Deus, que levou a culpa dos nossos pecados. Era Adão quem deveria morrer naquele dia e um cordeiro morre. Era Eva quem deveria morrer naquele dia e um cordeiro morreu. De fato, éramos nós que também deveríamos estar pregados naquela cruz, levando as aflições, a vergonha, toda aquela aflição que Jesus Cristo carregou. Mas o Cordeiro, o último Cordeiro, foi à cruz e levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que a gente possa sair dessa aula gratos a Deus, porque já não existe então mais espaço para meritocracia, não existe mais espaço para reclamações, para murmurações. Sabemos nós que merecíamos outra coisa, sabemos nós que não somos bons, mas que a bondade de Deus é derramada sobre nós por causa de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Até semana que vem. Um forte abraço.